Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Desejo a você um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia de resposta, que a boa mão do Senhor seja contigo em todo o tempo. Estamos meditando na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João. Hoje iniciamos o capítulo 6, lemos já e meditamos até o capítulo 5, e o capítulo 6 ele inicia falando sobre uma multiplicação de pães e peixes em um momento em que Jesus caminhava por um local. E o texto começa dizendo assim: depois dessas coisas, que coisas? Tudo aquilo que foi relatado no capítulo 5 e o que não foi relatado. Porque se a gente fizer uma observação, análise, até o capítulo 5 é registrado alguns fatos mais importantes. Mas será que era só isso que Jesus fez? Porque a Bíblia diz que se fosse registrar todos os seus feitos, não caberiam em livros aquilo que Jesus fez. Então, provavelmente, certamente, Jesus fez muitas coisas até chegar a esse ponto. Então ele diz: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Ou seja, toda a fama de Jesus para curar, para salvar, para libertar, todos os sinais e maravilhas eram um atrativo, chamavam a atenção, e as pessoas necessitadas, querendo algo sobrenatural, elas seguiam Jesus. Então, numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Era uma prática de Jesus quando estava com a multidão, para facilitar a comunicação ou a transmissão daquilo que ele queria falar. Ele sempre pegava um ponto elevado e ali ele ficava. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus se assenta ali com seus discípulos, e muito provavelmente ele estava discipulando, ensinando. Isso era um ato contínuo de Jesus, ele sempre estava ensinando. Todas as suas ações não eram sem propósito, elas tinham propósito de ensino, de instrução, de preparar os discípulos para quando ele não estivesse mais ali. Então ele faz essa pergunta também proposital. Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Então, Jesus mostra uma preocupação com aquela multidão que vinha, não eram poucas pessoas, tá? E ele sabia o que iria acontecer. Certamente, os discípulos não, mas Jesus Cristo já sabia. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é o que para tanta gente? Então, a multidão já estava ali. A gente faz essa leitura e não tem aqui uma precisão de tempo, mas não foi de uma hora para outra. Jesus não sentou com seus discípulos, olhou a multidão e viu aquela grande multidão. Se você fizer a leitura nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, vão ter outros detalhes que não estão descritos aqui. E, inclusive, disse que haviam 5.000 homens, fala especificamente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, vamos colocar aí mais 2 pessoas, uma mulher e uma criança, muito provavelmente umas 15.000 pessoas ali ouvindo Jesus. E esse tempo, para gerar uma preocupação em Jesus sobre a alimentação dele, poderíamos colocar aí também algumas horas de pregação, de ensino, de estudo bíblico, em que essa multidão estava ali. E Jesus, preocupado, ele
provoca, né, os seus discípulos dizendo, vamos comprar pães e dar a essas pessoas, e a resposta é essa: mesmo que a gente tivesse 200 denários, não seria suficiente para comprar alimentos para todas essas pessoas. Junto com essa informação chega uma outra informação, provavelmente os discípulos já tinham caminhado por entre o povo ali. Ele fala: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Jesus diz: fazei o povo sentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ou seja, faz esse cálculo aí: 5.000 homens, mais mulheres e crianças, umas 15.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Jesus recebe essa oferta, ele dá graças ao Pai e ele distribui entre os discípulos para que os discípulos distribuíssem entre o povo. E agora a informação que vem é que quando eles já estavam fartos, ou seja, eles comeram à vontade de 5 pães e 2 peixinhos e comeram até se fartar, até ficarem cheios. E quando eles estavam fartos, Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, Jesus, primeira coisa, ele não era alguém que estava parado, ele se movimentava o tempo todo. E em cada movimento que ele fazia, Deus operava através dele. Eu e você somos agora aqueles que carregam a presença de Deus pelo mundo. Nossas caminhadas, nossos movimentos também precisam manifestar a glória da presença de Deus. Muitas das vezes a gente pensa que as ações como cristãos, elas estão restritas ao ambiente eclesiástico, igreja, ou um movimento evangelístico, algo que a gente faz. Não. A presença de Deus, o ser cristão, essa natureza que foi transformada, ela deve se manifestar em todo o tempo. Então você tem a oportunidade de manifestar Deus na sua casa, em primeiro lugar. Você tem opção, a possibilidade de manifestar Deus entre os seus vizinhos, entre as pessoas que estão ao seu redor, mais próximas. Você tem a oportunidade de manifestar Deus entre os seus amigos, os seus círculos de relacionamentos. Você tem a oportunidade de manifestar Deus nos lugares onde você está se deslocando, transportes. Geralmente tem sempre alguém que puxa uma conversa com você e você pode manifestar Deus ali. Você tem a oportunidade de manifestar Deus no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, no seu ambiente de afazeres. Deus pode se manifestar através de você em qualquer lugar e em qualquer hora. Basta que você esteja sensível ao Espírito Santo para observar quais são as necessidades. Jesus estava olhando e ele viu: vamos alimentar esse pessoal? Os discípulos não viram a possibilidade e realmente, naturalmente, era impossível alimentar aquela população toda, mesmo que tivesse bastante dinheiro. E se tivesse dinheiro, onde iriam encontrar padarias para comprar tantos pães, para alimentar tanta gente? Mas o olhar de Jesus, ele olha o que você tem. O que você tem é suficiente para ele transformar, multiplicar, gerar um milagre através daquilo que você tem. Você pode olhar para você e dizer assim: poxa, eu não sei cantar, eu não sei dar estudo, eu não sei pregar. Você sabe andar? Você sabe falar? Você sabe conversar? Você sabe se comunicar? Você tem alguma habilidade, algum talento que possa ser usado por Deus?
é tudo que Deus precisa para trazer e gerar milagres. Você pode ser um representante do reino de Deus em qualquer lugar que você estiver. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você sabe foi dado por Deus e Ele pode usar isso para abençoar, para alimentar pessoas. Basta que você apresente-os a Jesus. Basta que você, assim como os discípulos, apresentem isso. Senhor, isso é o que temos. Isso é o que temos. Coloque na mão dele, ele sabe exatamente o que fazer para haver a multiplicação. Então, houve essa multiplicação. Aqueles pães foram apresentados a Jesus. Jesus agradeceu ao Pai, distribuiu entre os 12 distribuíram. Olha que coisa extraordinária. Eles comeram até se fartar, até ficar de barriga cheia, até não quererem mais. E não foi só isso, porque Jesus dá a segunda ordem, ele fala agora, recolham tudo para que nada se perca. E no final da história sobraram 12 cestos cheios de pães. Então aquilo que você tem, aquilo que você sabe, aquela habilidade ou talento que Deus colocou em você, pode alimentar uma multidão. Você crê nisso? Jesus é aquele que pode gerar um milagre. Jesus é aquele que transformou a água em vinho. Jesus é aquele que transforma a tristeza em alegria. Jesus é aquele que transforma lágrimas em festa. Jesus, apresente aquilo que você é, aquilo que você sabe, aquilo que você tem em Jesus e certamente Ele vai saber como usar isso para alimentar aqueles que têm necessidade. Jesus sabe exatamente como fazer. Nossos olhos limitam aquilo que temos, não os de Jesus. A sua habilidade, conhecimento que você considera que seja nada, coloque na mão de Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer. O seu testemunho de vida, os milagres que Jesus já fez, a cura, a porta de emprego, todos os sinais e maravilhas que aconteceram na tua vida são o teu testemunho, são a tua mensagem que você pode compartilhar com outras pessoas para que elas também conheçam esse Cristo. Final da história, depois de recolherem 12 cestos cheios, aquela multidão vendo aquele algo extraordinário, esse sinal maravilhoso, eles reconhecem. Verdadeiramente esse é o profeta que havia de vir. Eles não olhavam ainda Jesus como o Messias, mas como um profeta, porque os profetas eram usados para produzir sinais, milagres e maravilhas. Mas Jesus não era simplesmente um profeta, porque nele estava abrigado os 3 grandes ministérios: profeta, sacerdote e rei. Jesus era esse profeta, sacerdote e rei que o mundo precisava. Pense nisso. Aquilo que você tem, olhe para você. O que você tem? Talvez você esteja dizendo assim, eu faço parte da igreja, mas eu não sei fazer nada. Espera aí, você certamente tem 5 pães e 2 peixinhos. Que você olha e fala, o que é isso para alimentar tanta gente? Apresente-os ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem o poder e Ele quer multiplicar isso para abençoar muitas vidas. Seja um instrumento de Deus. Seja como esse moço que não tem o seu nome falado aqui, mas que estava disposto a compartilhar aquele pouco que ele tinha com Jesus. E Jesus soube alimentar uma multidão com aquilo que esse rapaz colocou nas mãos dele. Coloque aquilo que você tem nas mãos de Jesus e certamente isso vai ser usado por Jesus, por Deus, para proclamar, glorificar o seu reino aqui nessa terra. Desejo a você um dia abençoado. Continue meditando, faça essa leitura na sua casa. Tenho certeza que Deus vai continuar falando contigo. Se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente. Fica na paz.